Você me perguntou, Joel, qual é o seu propósito? Nós saímos de um planejamento estratégico esse ano, gastamos tempo, dinheiro, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Nós tínhamos um propósito, nós tínhamos um DNA, mas era aqui, na cabeça. Nós nunca tínhamos passado isso para um papel. Ele não tinha grafia. Quando a gente terminou de discutir, foram dias longos e árduos de discussão. Quando eu terminei de ler o propósito, eu falei, é isso que a Contabilitar ela se propõe realmente. O propósito da Contabilitar ela se confunde com o meu, hoje, depois disso tudo. O propósito nosso é gerar economia com conformidade para negócios. Essa é a nossa ideia. Eu quero gerar economia para o cara, eu quero gerar economia para os negócios, mas eu quero fazer de maneira conforme, em conformidade, que é o conhecido compliance, dentro da legalidade. É isso que nós buscamos incansavelmente. Fala, galera. Eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e vai começar agora mais um Mudar o Papo. A gente sempre conversa com vocês sobre o presente, o futuro dos nossos negócios e das nossas vidas profissionais, e a gente sempre diz que esse quadro ele é para que a gente possa trazer referências diferentes para todos nós sermos pessoas e profissionais diferentes. Hoje a gente está com uma pessoa que inspira muito a Merim no dia a dia. A gente sempre diz que o sul de Minas, que é a região que a gente está nesse momento, tem grandes valores que na maioria das vezes ficam escondidos. A gente tem grandes histórias que na maioria das vezes não estão contadas, e hoje a gente vai ter uma oportunidade muito grande de contar uma dessas histórias que são muito valiosas e que tem muito para passar para a gente com relação ao aprendizado. Eu estou recebendo o Joel Martins, da Contabilitar. A gente sempre gosta de marcas que desafiam o status quo e os padrões. O Joel é uma dessas pessoas que está mudando o cenário da contabilidade sul-mineira, e daqui a um tempo vai estar mudando contabilidades também em outros cenários por aí. Eu vou deixar ele contar um pouquinho mais sobre ele. E aí, Joel, você pode ficar à vontade para contar um pouco da tua história, cara, um pouquinho desse sucesso que você vem construindo já há um bom tempo, mais de uma década aí. Fica à vontade, conta um pouquinho sobre você. Na sequência, a gente já entra em conteúdo para a gente falar um pouquinho sobre os aprendizados de toda essa sua trajetória. Beleza. Pessoal, pronto agora, é um prazer estar aqui com vocês. Felipe, Merim Erim, muito obrigado mesmo. Eu gosto de bater papo, eu gosto de falar um pouquinho sobre negócio, sobre gestão e falar sobre contabilitar, que hoje em dia me enche os olhos de orgulho, uma vez que a gente nunca imaginava criar um negócio que eu olhasse e agradasse tanto. E hoje eu entendo que a Contabilitar ela está me trazendo esse sentimento, tá certo? Bom, meu nome é Joel, eu comecei atuando como office boy no escritório aqui de Varginha, bem novo, aos 16 anos, de contabilidade também. Em algum momento, ainda muito novo, 17 para 18 anos, eu meio que desisti do ramo contábil, mas logo em seguida, Boas Águas me trouxe novamente para poder viver contabilidade, tá? Nesse meio período, eu trabalhava em um escritório de contabilidade, eu encontrei um cara muito bacana chamado Luiz Felipe de Carvalho Martins, que é o meu atual sócio, e criei com ele uma relação quase de irmão. Falo que, dentre as pessoas que eu conheci, ele é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer de usufruir aí, beber do conhecimento que ele tem. E aí, as coisas casaram muito bem. As coisas aconteceram muito bem. Ainda como auxiliar, trabalhando como empregado, toda a dúvida, toda a discussão relacionada à contabilidade, nós comungávamos, nós discutíamos muito. E virou uma marca registrada entre eu e ele. Então, essa relação ela começou em cima de discussão, de pleito mesmo, para saber qual era o melhor modelo, né? E aí, inicialmente, era uma discussão mais técnica. Essa discussão técnica ela foi evoluindo, e aí nossos rumos se distanciaram em algum momento, mas ainda assim a união ela continuou em relação a questões técnicas. E aí, logo em seguida, eu terminei a minha graduação. O Felipe também terminou a graduação dele, ele fez o mestrado.
Terminei também a graduação logo em seguida, também porque a gente conversava muito sobre. Fiz o mestrado também, comecei a dar aulas nas faculdades e viajava muito à época. Entrei no Grupo Unis, onde eu sou professor até hoje, nos cursos de RH, processos gerenciais, e agora, mais recentemente, e aí sim, de maneira definitiva, na parte de graduação. Logo em seguida, também recebi alguns convites para ser professor de pós-graduação, sempre na área de gestão e tributos, e é onde eu estou. Nesse meio período, aconteceu a Contabilitar. O Felipe, ele me chamou para a gente poder criar um negócio, uma empresa contábil. Hoje eu falo que a Contabilitar não é mais um escritório. Nós deixamos de ser um escritório há muito tempo. O escritório é algo mais, ao meu ver, tá? Mais travado. Hoje a Contabilitar ela é departamentalizada e a gente busca muito a profissionalização de processos. Nós temos controles diversos aqui, tá certo? E hoje eu entendo que a Contabilitar não mais é um escritório de contabilidade. É uma empresa que gera solução inteligente para que as empresas tomem suas decisões. E, bom, e agora nós estamos aí. Hoje a Contabilitar é uma empresa contábil com 46 empregados e crescendo. Outra coisa que me dá muito orgulho, eu chego e vejo esse tanto de gente trabalhando. Aí atrás de você está aparecendo, já viu gravação de jornal? Pois Tem é, a redação uma atrás? redação, né? Uma redação, né? E é assim, aqui a Contabilitar, nós mudamos para esse novo prédio há algum tempo, melhor, no final do ano passado, e aqui parece uma redação mesmo, das pessoas trabalhando em processo. E além disso tudo, a ideia aqui é desenvolver um ambiente agradável para que os colaboradores se desenvolvam, mas que também consigam usufruir, que é o sentimento de todo mundo que começa a trabalhar em contabilidade, quero ser um bom contador, quero aprender, e a Contabilitar hoje oferece isso para todo mundo que acessa aqui como colaborador. Basicamente é isso, meu amigo. Muito legal. Joel, enfim, sou bem mais novo que você, costumo dizer que eu converso, na maioria das vezes, no Mudar o Papo com pessoas que eu quero ser quando eu crescer, e a gente teve a oportunidade de trocar um pouquinho mais de ideia nessas últimas semanas, e eu venho dizendo para muita gente isso, cara, essa afirmação que eu fiz na introdução, ela não é da boca para fora. Eu tenho visto cada vez mais pessoas que têm um potencial já estabelecido muito grande aqui na nossa região, e na maioria das vezes não estão no mainstream, né? E por mais que você tenha uma carreira linda, e assim, tem alunos que se inspiram em você, eu acho que você é uma dessas pessoas que merece o espaço cada vez maior, exatamente por inspirar pessoas como a gente, né? Eu, Tom e o pessoal da Meri. Entendendo isso, Joel, eu queria puxar uma reflexão, cara. Ultimamente, eu estou num processo muito grande de... Eu chamei isso essa semana de... É meio clichê, de desconstrução, mas é também de desidentificação. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente costuma ver um monte de norma, né, que está ali já estabelecida e não foi a gente quem criou. E na maioria das vezes a gente não tem a oportunidade de contradizer essas normas. O mercado contábil é muito assim, a gente costuma dizer que o mercado contábil tem as suas regrinhas e na maioria das vezes para você montar um escritório de contabilidade, você tem que seguir aquele padrão e sempre repetir aquela norma. Você teve a oportunidade de quebrar um pouco isso e a gente sempre diz que para fazer isso, cara, a gente tem que largar a identificação de lado, tá disposto a se arriscar, e é um processo muito desconfortável, é um processo que dói, mas ele vai deixando a gente cheio de propósito, né? Cheio de vida por dentro, vai deixando a gente cheio realmente, assim, capaz de fazer o que a gente ama e até ser bem remunerado por isso. Entendendo essa lógica, cara, eu sei que, tipo assim, dentro da sua trajetória, você teve que, para quebrar esses padrões, falar muito não, né? Tipo assim, não vou fazer isso, não é isso que eu acredito. E, obviamente, falando não, você tomou boas escolhas, né? Obviamente, relacionadas completamente ao que você acreditava. João, como é que você fez isso, cara? E se você tivesse que deixar dicas, assim, para as pessoas seguirem o que elas acreditam e quebrar esses padrões, o que você deixaria de aprendizado, assim? Cara, você acabou de tocar num ponto que eu acho que foi o grande ponto disruptivo da Contabilitar. O mercado contábil ele é muito travado. Nós estamos falando de uma profissão regulamentada. Então, tudo que se faz, eu preciso verificar alguma norma. Então, não é aberto, tá certo? Nesse período todo,
a Contabilitar, ela vem enfrentando, logicamente, as barreiras do próprio bairrismo que a profissão se impõe. Tá? Não acho errado, tá certo? Eu não acho errado, mas a verdade é que, às vezes, falta um pouco de conhecimento de quem atua na área. Sabe aquilo, não vou colocar um outdoor porque eu acho que eu estou ofendendo o meu colega? Sabe aquilo de não vou fazer um Facebook, eu não vou mexer nas redes sociais porque eu vou ofender o meu colega e eu estou passando a perna em alguém? Certa vez eu tive uma conversa com um contador da cidade, onde ele viu na Contabilitar um concorrente, por exemplo. Essa é a minha percepção. E aí, eu falei para ele, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender toda profissão regulamentada, e aí eu já era professor de faculdade, eu dava aula do código de ética do contador, né? De como agir, eu já sabia disso, já conhecia sobre isso. E eu falei para ele, olha, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe caciques, né? O mercado está aí para todo mundo, não existe cacique contábil, não existe um que manda. Todo mundo tem que se reinventar para poder, logicamente, ter seu espaço, e todo mundo tem, desde que você se reinvente e faça coisas novas. A Contabilitar, quando ela começou a se mostrar para o mercado, nós começamos com uma campanha de imposição de marca bem bacana lá atrás, para que todo mundo soubesse o que era Contabilitar, e não muito atrelada a Joel, nem muito menos Luiz Felipe. Nossa ideia era que a Contabilitar fosse um organismo separado, de modo que eu não mais era um Joel Contabilidade. Eu queria que a Contabilitar ela fosse Contabilitar. E hoje, graças a Deus, eu percebo isso. Atrelado a tudo isso, logicamente, doeu, como você próprio diz, é uma dor, enfrentar o mercado e dizer para o mercado, olha, eu quero prestar um serviço de qualidade, tá certo? Mas eu quero ser ético, quero ser legal com o meu cliente. Então, se eu ofereço um preço para o meu cliente, ou se eu penso na gestão do meu cliente, se eu saio do meu quadrado e quero prestar um serviço além da escrita contábil, fiscal e regular, que é o que a Contabilitar se propõe, tá certo? Eu não estou não estou querendo depreciar os demais contadores, eu só quero fazer uma coisa diferente. Isso dói, tá certo? Isso machuca um pouco porque você escuta muita coisa, logicamente, como eu disse, tem muito do bairrismo mesmo da profissão, das questões que muita gente julgam do ponto de vista da moral e da ética, que no nosso ver, nós somos muito e muito mesmo. Tanto com clientes, tanto com colaboradores e quanto também, por que não, os demais. A diferença é que eu quero fazer uma coisa diferente. E a gente sempre busca isso aqui. E nós nunca paramos. Ô, Joel, tira uma dúvida minha, cara. Desculpa te interromper. Mas só até para a dica que eu quero dar para quem atua, isso eu falo no primeiro dia de aula para a galera, tá certo? Olha, contabilidade mudou minha vida. Hoje, negócio muda minha vida. Então, uma coisa começou. Eu gostava de contabilidade, hoje eu sou empresário. Então, contabilidade mudou minha vida, hoje negócios mudam minha vida. Eu gosto de gestão, eu gosto de ver as coisas acontecerem. Tá certo? Então, assim, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que olhar para si, ser um cara ético, sim, mas você não pode se deixar levar simplesmente pelo tradicionalismo que a profissão ou que qualquer outra coisa tenha. Se você estiver dentro da legalidade, haja de maneira correta, principalmente para com o seu cliente. O seu cliente vai te agradecer e ele vai te responder, tá certo? Crie bons relacionamentos, também falo isso. A Contabilitar é feita de bons relacionamentos, tanto da sociedade que nós criamos aqui, quanto também com os demais. E, principalmente, você vai buscar ser um cara diferente, em todos os sentidos. Tanto do sentido de conhecimento, quanto, logicamente, de organização. Muito legal. Joel, você foi falando, foi me empolgando, até por isso que eu quase te interrompi, cara. Toda vez que você faz isso, né, você se propõe a ser diferente, lutar por aquilo, obviamente, o Rony da Reserva, ele tem uma frase muito legal para falar disso. Ele fala que, tipo, no começo vai ser só, tipo assim, as pessoas vão te enxergar só como teimoso, né? No longo prazo, a teimosia, ela vira rebeldia, né? Que é aquele negócio de você ser insurgente, você puxar o mercado para frente. Hoje, cara, você vê dentro do mercado que a Contabilitar atua, que eu entendo de novo, que não é mais só contabilidade, como você muito bem disse, que existe o lance da cópia, assim, tem muita gente indo para esse lado porque
Vocês foram corajosos o suficiente para enfrentar isso no início? Cara, eu vou dar nomes aqui da pessoa que nos ajudou lá atrás. Quando a Contabilitar ela se propôs a pensar coisas novas, diferentes, nós procuramos uma galera da FX7. Então, esse papo vai para o Evans. Bacana? Sim. O Evans falou assim, olha, o que vocês querem? Eu falei, quero postular a Contabilitar uma empresa contábil. Aí ele fez um trabalho de levantamento, de brand e tal. Ele retornou para nós e falou assim, ó, em Varginha, pelo menos, e talvez no sul de Minas, não tem mercado para isso. É vocês que vão criar. Então, eu não estou falando de maneira solta, não. Por isso que eu dei o nome aqui, até para poder corroborar a minha afirmação. A Contabilitar, ela começou um movimento em Varginha, e eu até agrado, tá certo? E ele avisou isso, inclusive. Era assim, vocês vão começar um projeto, tá certo? Esse projeto, ele vai ser desenvolvido e todo o mercado vai descobrir isso. E se der certo, o mercado vai querer comprar. E ele comprou. O mercado hoje comprou. O mercado contábil de Varginha, antigamente você não tinha um escritório com Facebook e Instagram. Hoje a galera tem. Antigamente você, e se tinha, não era movimentado. Hoje tem. Hoje os escritórios eles estão preocupados com um outdoor na rua. Todos hoje colocam. Exatamente porque o mercado ele era travado, medroso, e eu digo com todas as palavras que foi a Contabilitar que iniciou pelo menos isso aqui em Varginha. E aí eu falo exatamente porque nós temos todo um trabalho desde lá atrás, quando nós começamos a poder direcionar. Isso não nos preocupa, até porque nos agrada muito. Nos agrada por quê? Porque se alguém está fazendo algo que a gente faz comumente, significa que aquela dor que nós estávamos falando anteriormente, eles não vão mais usar como muleta nem desculpa. Significa o seguinte, ó, realmente, não tem nada de errado fazer isso, tá certo? Então, assim, eu vou fazer porque realmente funciona, está dentro de uma legalidade e eu estou sendo justo com o meu cliente. A Contabilitar hoje se orgulha de mostrar seus números. Eu gosto de falar quantos empregados a Contabilitar possui, mesmo que o empregado em si não conta grandiosidade, mas eu gosto de falar mais do ponto de vista de ser um empregador, tá certo? Eu gosto de falar de número de clientes e da qualidade dos clientes que hoje a gente presta serviço. Eu gosto de falar que meu cliente, ele me vende, tá certo? Meu cliente me vende. A maioria dos clientes, contratos fechados, a Contabilitar, ela se orgulha exatamente porque foi um cliente que indicou. E hoje eu falo, a Contabilitar, ela não para. A Contabilitar não para. Nós temos vários projetos em andamento, projetos que graças a Deus, a gente gosta não de copiar, mas a gente gosta de partilhar. Então, as pessoas que também estão no mercado e querem também crescer junto, eu trago para mim, a gente discute, a gente vive, e aí eu vou me refazendo e aprendendo com o mercado. Hoje a Contabilitar deve ser o maior escritório de Varginha, né, do ponto de vista mais da escrita fiscal, mas ainda assim eu sei que a gente tem muito a crescer nesses próximos 10 anos aí, pelo menos. Eu queria puxar uma parte aqui agora, porque eu sei que muito disso, por mais que hoje exista a marca Contabilitar, e aí, cara, só para você entender, assim, a Merim, a gente sempre defende que a gente está criando um movimento, uma causa. Então, tipo, o movimento, ele é realmente maior do que o Felipe, é maior do que o Tom, ele fica, né? E eu acho que é mais ou menos o que vocês já fizeram, e agora vem reforçando de uma forma muito bem feita. Mas eu sei que existe o ponto de partida. E o ponto de partida é o Joel e é o Felipe, assim. O Felipe, no caso, seu sócio. Cara, para você pessoalmente, assim, aí eu vou te fazer até uma pergunta que é simples na quantidade de palavras, mas é profunda na reflexão. O que é propósito para o Joel, depois disso tudo que você está trazendo assim, de aprendizado, cara? Cara, eu até me emociono um pouco a falar, mas é o seguinte, a Contabilitar, aliás, uma empresa de maneira geral é assim, ela reflete o DNA dos seus donos, né, dos seus sócios, seus CEOs. E como eu e o Felipe, nós estávamos muito alinhados, esse DNA, está vindo de cima e ela vem fomentando as camadas mais abaixo. A Contabilitar hoje, no hall de colaboradores, tem, cara, 5 professores de graduação. Caramba. Todos eles
são professores a partir da Contabilitar, porque o Felipe estava lá, porque eu estava lá, eu vi a capacidade das pessoas que trabalhavam comigo. Então, o Felipe parou de atuar na graduação. Colocou um, que colocou outro, ou seja, as pessoas, os colaboradores nossos, viam em nós aquele desejo, aquela fome, e aí essa galera foi se atrelando à mesma perspectiva. Então, eu falo o seguinte, a Contabilitar ela é uma máquina e funciona por quê? Porque hoje não depende mais de Joel e de Luiz Felipe. Algum dia lá atrás isso aconteceu. Isso agora acontece para frente. Você me perguntou, Joel, qual é o seu propósito? Nós saímos de um planejamento estratégico esse ano. Gastamos tempo, dinheiro, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Nós tínhamos um propósito, nós tínhamos um DNA, mas era aqui, na cabeça. Nós nunca tínhamos passado isso para um papel. Ele não tinha grafia. Quando a gente terminou de discutir, foram dias longos e árduos de discussão. Quando eu terminei de ler o propósito, eu falei, é isso que a Contabilitar ela se propõe realmente. O propósito da Contabilitar ela se confunde com o meu hoje, depois disso tudo. O propósito nosso é gerar economia com conformidade para negócios. Essa é a nossa ideia. Eu quero gerar economia para o cara, eu quero gerar economia para os negócios, mas eu quero fazer de maneira conforme, em conformidade, que é o conhecido compliance, dentro da legalidade. É isso que nós buscamos incansavelmente. Isso está, inclusive, dentro da nossa ideia. Isso acontece dentro da nossa ideia. E, assim, todos os colaboradores já compraram a briga com a gente. Eles vivem isso, eles buscam isso, tá certo? E quando você me pergunta qual é o propósito do Joel, bom, o nosso propósito é esse hoje. Tá? Meu propósito hoje se confunde com o próprio propósito da Contabilitar. Muito legal. Cara, eu queria pegar um pouquinho, isso nem estava combinado, mas você vai falando, vai me surgindo coisa na cabeça. Queria pegar um pouquinho da tua vida de professor, assim, que a gente provavelmente não deve ter conversado sobre isso ainda, mas eu tenho muita vontade de dar aula, assim, que eu acho do caralho, eu acho muito legal. Eu acho que a gente vive num país que valoriza pouco a educação, mas ela é base, né, velho? Tipo assim, ela é ponto de partida. E aí, cara, porque assim, dentro da Merim, quando a gente fala de capitalismo consciente, de agilidade na gestão, a gente junta esses dois mundos para fazer consultoria estratégica, mas para também fazer conteúdo e para também fazer educação. E aí, obviamente, nisso a gente é muito parecido, eu acho que é por isso que a conexão foi tão legal. A gente entende que educar é fazer conteúdo gratuito, educar é você disseminar conhecimento independente do que você vai ganhar, que é você se colocar de uma voluntária para participar com a gente em um projeto como esse, mas eu queria pegar a tua veia de professor, assim, que eu sei que você valoriza bastante também. O que te puxou para esse lado, cara? O que mais te motiva quando você vai para uma sala de aula, assim? Cara, eu vou te falar, atrás de mim aqui, tem os nossos pilares. Deixa eu ver se dá para pegar algum. Então tem lá, ó, desculpa aqui. Sem problema. Adaptabilidade. Eu quero ser adaptável. Antigamente eu usava a expressão quero ser modular. O cara chega para mim e fala assim, Joel, eu tenho um problema de ordem financeira contábil aqui, o que você consegue me ajudar? Eu consigo te ajudar em tudo, mas o que você precisa? Aí eu conseguiria ajudar ele. Eu tenho também ali confiança. Eu fiz uma pesquisa com meus clientes e eu achei que os caras falariam para mim assim, Joel, o melhor da Contabilitar é conhecimento. E no fim das contas, o que aconteceu foi, a galera tem muita confiança aí no processo, na estrutura. E o terceiro pilar, para que eu atinja esse propósito, é paixão por ensinar. E ela está ali exposta. Né? Então eu falo o seguinte, ó, aquele que ensina também aprende. Está escrito ali naquela parede. Então, assim, exatamente porque eu gosto de uma sala de aula, toda vez que eu vou dar aula, eu aprendo. E aí, quando eu falo sou professor, cara, eu fui, em uma época, eu estava dando muitos cursos de curta duração, 8 horas por dia. Chegava lá às 8 horas, e aí o curso se estendia por todo o dia. Então, vinha muita gente de todos os lugares aqui do sul de Minas, tá certo? Para me escutar. Então, imagina só você chegar numa sala de aula e ter ali 60 pessoas do sul de Minas inteiro para te escutar. E aí você vai se acostumando com isso. Mas toda vez que eu entrava em sala de aula, eu via que aquilo era muito bacana, porque o cara trazia uma dúvida específica
para eu poder discutir com ele. Então, essa ideia do ensinar para aprender é o que move também a minha vida. E é o que move a Contabilitar. Se a galera aqui hoje é professor, 100% de graduação, em alguns casos eles ganham até mais dinheiro dando aula do que hoje como colaborador da Contabilitar. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, cara. A Contabilitar, ela move com conhecimento. Eu falo isso com muita coragem. Hoje a Contabilitar tem um projeto interno aqui direcionado a cliente colaborador, chamado Contabilitar Coach. É uma mentoria de assuntos técnicos, tá certo? Que se o meu colaborador fosse buscar fora, ele pagaria lá R$500 no curso. Hoje a Contabilitar oferece isso de maneira gratuita, aproveitando do mundo EAD, tá certo? Para que aquele cara aprenda, tá certo? A conversar bem, a falar bem, se expressar, mas do ponto de vista técnico, ele também saiba lidar muito bem com o que ele faz. E aí, se ele vai pegar essa informação ou esse conhecimento e vai viver uma nova vida para ele, isso eu tenho certeza que a Contabilitar não vai se preocupar, até porque eu estou fazendo a minha parte. E aí, muita gente acha que isso também se desenvolve. As pessoas que mais bebem conhecimento e geram conhecimento na Contabilitar são as que mais compram nossa briga hoje. E aí eu vejo que conhecimento é isso. Quando eu vou para a sala de aula, cara, eu sou um cara muito feliz. Hoje eu até fico exitoso em parar a graduação. Eu pedi para diminuir as minhas aulas, mas aí é porque eu tenho alguns afazeres né, do ponto de vista de familiar, e aí está um pouco difícil para eu manter a regularidade das aulas presenciais. E o que eu venho fazendo? Eu venho pedindo para reduzir as minhas aulas, mas eu não quero perder o sentimento de entrar numa sala de aula. Né? Então, da graduação, inclusive. Já fiz muitos amigos, bons amigos até. Né? A Contabilitar, ela sobrevive desse cenário. Adaptabilidade, confiança e paixão por ensinar. E a paixão por ensinar, que não tem muito a ver com contabilidade em si, um escritório, aquele tradicionalzão, a gente gosta de gerar conteúdo. Eu gosto de gerar conteúdo, eu gosto de explicar as coisas. Eu sou o cara que, se você chegar aqui para tomar um café comigo, eu vou levantar e vou para o quadro para te explicar alguma coisa e eu te explico quantas vezes for necessário aquele assunto específico de contabilidade, entendeu? Mas basicamente é isso. Muito foda, Joel. Cara, e de novo, você vai falando, vão surgindo outros assuntos. Antes de pular para a última pergunta, eu queria só saber de mais uma coisinha. Tem uma empresa que a gente gosta muito, não sei se você já ouviu falar, lá do Rio Grande do Sul, que também é dessa economia mais consciente, que é a Dobra. Ela faz carteira de papel, camiseta com bolso trocável de papel e tal. E aí, cara, eles defendem que o papel deles não é ser uma empresa que vende produtos, né? Eles estão fazendo o que eles estão fazendo para gerar impacto, assim. Então, eles têm vários projetos sociais envolvidos e coisas desse tipo. E a gente sempre costuma dizer, como eu até já citei nessa conversa, que é muito mais legal quando a nossa empresa vira um movimento, vira uma causa, porque ela não tem finitude, assim, né? Ela vai ser sempre sem fim. E aí, quando a gente pega, você vai entender disso muito melhor do que eu, mas quando a gente pega a constituição de uma empresa e a gente vai lá em razão social, toda empresa tem que ter uma razão social de existir. A iniciativa privada, para fazer sentido, ela tem que dar retorno para a sociedade, e não só para ela própria. E em nenhum momento, cara, eu vi você falando assim da Contabilitar, em termos de faturamento, que é uma coisa comum da gente ver grandes executivos falarem por aí para encher a boca, coisas do tipo. Você sempre fala do teu time, você sempre fala dos teus clientes que estão envolvidos no teu processo, você falou do teu sócio. Eu queria saber de você, cara, como é que você vê hoje a Contabilitar inserida dentro da sociedade sul-mineira? O quanto vocês veem hoje, tipo assim, eu queria te fazer uma pergunta também simples na quantidade de palavras, mais profunda. Se vocês deixassem de existir amanhã, cara, que falta que vocês fariam, você acha? Cara, falar da Contabilitar me parece até um exagero da minha parte, né? Mas, assim, eu estava discutindo essa semana, inclusive, com o meu sócio. Eu chego aqui, cara, eu olho para a rua, tem vários carros estacionados, bons carros, bons veículos. Eu falo, nossa, a Contabilitar está proporcionando uma galera que compra esse veículo, então isso é muito bacana. A gente tem muito esse sentimento. Eu falo que a Contabilitar deu certo, primeiro porque tanto eu quanto o Felipe, nós nunca estrangulamos a Contabilitar, do ponto de vista financeiro, tá certo? A Contabilitar é, sim, talvez o maior escritório de Varginha em faturamento, em número de empregados, em número de empresas da Terra.
mas nós nunca estrangulamos o escritório de modo a ele não cumprir os seus objetivos. Meu empregado recebe todo dia 30, fundo de garantia pago, tem mais que obrigação, né? Mas recebe. Então, e aí a galera vê essa confiança. Então, quando você fala assim, o que a contabilidade representa? Cara, eu acho que hoje a contabilidade é um legado, é uma causa mesmo. Tá certo? Por quê? Porque eu não preciso falar para a galera que está mais junto com a gente aqui, por que ele tem que compartilhar um post simples meu lá. Eu não preciso mais falar isso. Tá certo? Eu não preciso fazer com que um cara aqui de dentro da contabilidade ele venda um produto meu. Ele já vende porque ele sabe que a gente vai entregar. Então, ele sabe o que nós geramos aqui. Tá certo? E aí, eu já tive essa experiência com gente que veio trabalhar para mim, que trabalhava na mesma área em outras empresas e veio. Tá certo? Chegou aqui, sentou e falou, nu, aqui é um pouco diferente. E aí, qual que é a causa? O cara quer aprender. Tá certo? E ele sabe que aqui eu não agarro, eu não seguro o conhecimento. Quando eu falo aqui, eu falo da contabilidade. A contabilidade ela não segura conhecimento. Se o cara quiser conversar comigo horas e horas sobre um assunto específico, eu vou colocar no colo dele toda a informação necessária para ele tocar a vida dele. E aí virou uma causa. Virou uma causa. Então Porque não é sobre a informação, né? É sobre tudo isso que você disse, cara. É sobre cultura. É sobre pessoas, né? É pessoas. E, na verdade, não adianta. Nós somos uma empresa contábil? Somos. Mas é uma empresa contábil feita de pessoas. E essas pessoas, hoje, é que compõem um time que tem entregando muito serviço, que está, inclusive, bancando toda a vida que eu quero ter, graças a Deus. Então, como eu vou olhar de maneira diferente? Seria até injusto. Então, qual é a falta que a contabilidade faria? Muita falta. Hoje eu entendo que nós temos vários produtos. Tá certo? Nós temos vários produtos que nenhum outro escritório de contabilidade possui. Eu falo que a contabilidade oferece uma ideia de eu vou sentar na mesa com o Joel, ou com o Luiz Felipe, ou com o Davidson, que é o nosso diretor operacional, qualquer uma que dá contabilidade, eles vão tentar dar uma melhor saída do ponto de vista, se conectando pessoas, isso é muito bacana hoje na contabilidade também, como a gente tem uma carta bacana de clientes, então eu consigo conectar pessoas. O cara me fala uma coisa, eu sei que uma outra pessoa me falou que tinha uma solução, e eu consigo conectar pessoas sem intenções mercantilistas até, só para que realmente a pessoa ganhe confiança em mim e faça e crie um laço maior comigo, tá certo? E a contabilidade ela vem vivendo basicamente nesse sentido. Hoje eu posso falar, graças a Deus, que as pessoas nos procuram. Então, quando elas nos procuram para que nós prestemos os serviços, significa que ela não está procurando a contabilidade, ou melhor, não está procurando Joel e Felipe, que aí sim seria pouco demais para a cidade. Ela está procurando uma causa, ela está procurando um sentido para que ela tenha ali uma solução para o problema dela. Por isso que eu entendo que a contabilidade faria muita falta mesmo aí no mercado contábil de Varginha. Cara, se você me dá essa permissão para a gente ir caminhando para o fim, se eu fosse responder hoje para você, se você me perguntasse, Felipe, que falta a contabilidade faria se ela deixasse de existir? Eu, depois das nossas primeiras conversas, eu comecei a entender que, tipo assim, tudo que a gente quer fazer na Merim é possível, exatamente porque eu vejo em você essa capacidade de passar que é possível. Tipo assim. Então, eu acho que vocês fariam essa falta, assim, eu acho que vocês fariam a falta de ser essa referência que muito pequeno empreendedor pode ter e talvez não tenha esse conhecimento hoje. De novo, esse Mudar o Papo é um pouquinho sobre isso também. Para a gente fechar, Joel, agora de novo, pessoal agora, cara. Como é que você, Joel, gera impacto através das suas iniciativas? Vou te dar um exemplo bem bobo, assim. Eu, depois de ser coordenador comercial de times dos mais variados tipos, depois de vender os mais variados produtos e serviços, depois de consultar empresas e palestrar em alguns lugares, eu comecei a entender que o meu propósito, cara, é fazer com que eu seja a melhor versão de mim todos os dias e fazer com que as pessoas que estejam à minha volta se percebam como protagonistas das suas próprias histórias. E aí eu comecei a entender que eu posso fazer isso das mais diversas formas. A gente atende uma empresa do ramo gastronômico. Uma vez eu falei para uma garçonete, eu poderia fazer isso tranquilamente sendo garçom. Então, tipo assim, gerar impacto é sobre essa conversa, sobre, tipo assim, o que você causou no Felipe aquele dia que a gente estava conversando pela primeira vez. Mas eu queria ouvir da sua boca, assim,
como é que você, Joel, para a gente finalizar, causa impacto? O que você faz que você acha, tipo, foda mesmo? Cara, assim, minha vida pessoal, eu já tive alguns problemas, né? De ordem familiar. E meu sócio me fala o seguinte: Joel, não é que você é confiante ou muito confiante. Você é muito de bem com a vida. Você sempre acredita que vai dar certo. Cara, eu acho que a minha forma de gerar impacto é tentando passar isso para as pessoas. Eu tenho uma frase, até porque nesse momento difícil que eu passei, as pessoas olharam para mim e tentaram me rotular como um coitado, e eu nunca aceitei isso. Então, na minha cabeça e trouxe isso para o meu mundo empresarial, tá certo? Você não é um coitado, amigo. Você consegue fazer. Então, você consegue gerar impacto como? Acreditando que você é capaz. Bom, não sou capaz. Bom, então significa que você precisa buscar ferramentas para ser. Mas a vontade e a percepção de que tudo vai dar certo vai acontecer se você for firme, se você for direcionado. Então, eu tenho isso comigo. Eu gero impacto como? Acreditando que todo mundo tem história. Aquele que vai vencer é que acredita que vai dar certo e vai fazer dar certo. Então, eu tenho isso para mim. No mundo empresarial, você precisa ser um cara que se expressa bem, conversa bem, e que você tenha foco, mas que o seu foco empresarial também, nós somos numa onda muito do cara que é 24 horas por cento ligado naquela coisa, né? Sim. Não que eu chegue a discordar disso, tá? Mas eu entendo que há tempo para tudo. Então, você vai chegar bem para ser um bom pai, um bom empresário, se você estiver bem contigo. Então, seja confiante. Então, separando o tempo correto, dispondo, logicamente, de um tempo para estudar, para ser um cara diferente, para ser um cara com conteúdo, acho que essa é a palavra, e ter conteúdo. E desde sempre eu brinco até com alunos e tal. Olha, o que você precisa ser? Um cara confiante, mas que seja um cara que atenda o telefone. Sinta essa, sabe? Eu óbvio, falo isso, essa né? é a minha expressão. É óbvio, sabe? Assim, no mundo contábil tem muito disso. Antigamente, as pessoas, os outros contadores, né, as pessoas que trabalham em contabilidade, eles me ligavam muito, né, para eu poder ajudá-los, né? Em algum momento eu liguei, sempre liguei. Mas seja o cara, queira ser o cara que atende o telefone. Se você for muito o cara que atende o telefone, você vai falar assim: putz, eu estou ajudando gente, eu consigo ajudar a gente, significa então que eu consigo sempre evoluir. Essa é uma expressão minha, viu? Mas eu falo. Nossa, isso vai virar. Eu vou roubar essa frase sua. Vou citar, seja o cara que atende o telefone. Hoje em dia, mas não tem telefone, né? Não, hoje em dia não é só telefone, mas seja o cara que responda o WhatsApp, pelo menos. Muito legal, e muito aí, legal. E aí eu saio trouxe dessa isso para mim. Eu saio dessa conversa ainda mais inspirado, assim. A gente vai virar parceiro de negócio, mas já te considero uma grande referência profissional que eu tenho. Vamos ter o prazer, obviamente, de conversar outras vezes, mas eu queria deixar aqui um agradecimento em nome da Merim por essa meia hora de conversa que foi super rica, assim. Eu acho que você tem muito conhecimento para passar, isso foi pouco, tem muita coisa para a gente fazer ainda. E eu queria deixar os meus parabéns mesmo pela história que você vem construindo, obviamente, junto com o Felipe, junto com o teu time, mas muito orgulhoso de ter alguém como você como contato aí. Obrigado, meu. Beleza, Felipe. Eu que agradeço em nome da Contabilitar também, em nome do Luiz Felipe, o convite. E vamos lá. Eu sei que a gente tem muito a fazer ainda. Vamos atender o telefone junto. Eu sei que a gente vai compor um bom legado, vamos criar uma boa causa em Varginha e na região. Muito bom. Beleza? Gente, esse foi mais um Mudar o Papo. Joel está disponível em todos os canais que vocês vão ver aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas semanas a gente vai ter muito mais conteúdo. Então, obrigado e até a próxima. Beleza, abraço, gente.